Voltando a falar aqui também sobre o governo brasileiro e os Estados Unidos, o presidente Lula já descartou a possibilidade de um acordo com os Estados Unidos sobre minerais. Essa discussão que veio na última semana, minerais encontrados no Brasil. Em um evento no Rio de Janeiro, Lula afirmou que o governo brasileiro deve manter o controle sobre suas riquezas minerais e ressaltou que uma grande parte do território nacional ainda não foi explorada. A declaração ocorre, inclusive, em meio a um crescente interesse dos Estados Unidos em minerais estratégicos essenciais para o desenvolvimento de baterias, semicondutores e outras tecnologias. Vamos ver como foi, então, essa fala de Lula no Rio de Janeiro. Esses dias eu li a matéria que os Estados Unidos têm interesse nos minerais críticos do Brasil. Ora, se eu nem conheço esse mineral, ele já é crítico, eu vou pegar ele para mim. Por que eu vou deixar para outro pegar? Então nós temos 70% do nosso território e das nossas riquezas que não foram ainda pesquisadas. E nós temos que dar autorização para a empresa pesquisar sob o nosso controle. A hora que a gente der autorização para uma empresa que ela achar, ela não pode vender sem conversar com o governo e muito menos ela vai poder vender a área que tem o minério. Porque aquilo é nosso, aquilo é de uma pessoa chamada povo brasileiro. E o povo brasileiro tem que ter direito de usufruir dessa riqueza que essas coisas podem produzir. Agora, essa fala muito dura, inclusive de Lula no Rio de Janeiro, vamos repercutir novamente. Henrique Kriegner está de volta. Henrique, qual é o entendimento sobre este tom adotado diante do governo brasileiro quando vai responder ao governo americano, mesmo que não seja de forma oficial, mas esses recortes repercutem, na verdade, chegam até o governo americano. Esse tom adotado por Lula é o tom correto de um líder, de uma nação se manifestar, Henrique? Henrique, está com o microfone fechado, a gente vai aguardar voltar o áudio, a gente então ouve as suas reflexões sobre o comportamento de Lula. Eu vou continuar aqui no estúdio com o Luiz Augusto Durso, na verdade, para a gente entender também contigo, Durso, sobre esta fala de Lula, que é uma defesa, claro, dos minerais, mas ao mesmo tempo mantendo um recado muito duro para o governo americano, que já manifestou interesse diante desses minerais, né? Olha, Bruno, em primeiro lugar, a fala do presidente Lula escancara uma incompetência que temos em estudar o próprio meio ambiente. Se a gente só conhece 30% dele, isso fica claro como os nossos governos foram incompetentes com relação a procurar mais riquezas que estão aqui, dentro de casa. Segundo lugar, não é momento de hostilidade. Nós estamos vivendo uma demanda nacional de melhorarmos a comunicação com os Estados Unidos para, quem sabe, afastarmos um tarifaço. E aí, nesse momento, durante esse período, o Lula pega uma notícia paralela para atacar novamente os Estados Unidos. Isso é um absurdo. O Lula tinha que aproveitar essa possibilidade para dizer, olha, nós estamos aptos a conversar, até porque isso mostra a importância do Brasil na geopolítica. Nós não somos só uma economia emergente, nós não estamos suscetíveis às pressões das maiores economias do mundo, porque nós temos as nossas riquezas e o nosso valor. E por isso nós estamos aptos também a mostrar a nossa importância para o mundo. Mas ao invés de levar essa narrativa e se portar dessa forma, o governo brasileiro prefere mais hostilidade, o que provavelmente gerará mais antagonismo com relação a qualquer ideia de sentarmos à mesa para tentar negociar com o governo americano. Então, a meu ver, isso vem totalmente como um tiro no pé, no momento em que nós poderíamos mostrar o nosso valor do nosso ecossistema, do nosso meio ambiente, das nossas riquezas minerais, para ser uma possibilidade de colocarmos como negociação, mas não, a gente usa isso para atacar novamente, o que não vai dar certo e não está dando, como nós estamos vendo. Obrigada, Durso. Agora sim, o Kriegner já está com o áudio ok. E eu queria ver com você, Kriegner, se Geraldo Alckmin, como um vice de um tom mais moderado, pode assumir a frente dessas negociações, já que Lula está se colocando nessa posição, digamos assim, mais radical?
Márcia, essa seria a movimentação natural, mas fica muito difícil, até mesmo do vice-presidente Alckmin, de ter algum tipo de sucesso nessas negociações, enquanto o presidente, que é quem tem a caneta na mão, que é quem ocupa a cadeira da presidência da República, continua fazendo essas bravatas meramente ideológicas. Eu me pergunto se a resposta do presidente Lula teria sido a mesma caso a China tivesse demonstrado interesse nos minérios especiais. Aliás, a China já demonstrou esse interesse e não houve uma reação tão veemente por parte do presidente Lula. Qual que é a diferença, então, quando existe um interesse por parte chinês ou um interesse por parte dos Estados Unidos? É o que nós falamos aqui repetidas vezes. A política externa brasileira precisa ser pragmática. Parceiros comerciais são parceiros comerciais, independente de questões ideológicas. E quando o presidente Lula traz essas afirmações, ele, mais uma vez, ele encara e aumenta a aposta contra os Estados Unidos. Só que agora não é mais uma defesa em relação ao interesse do povo brasileiro, é um posicionamento ideológico do presidente Lula e do seu partido. Isso precisa ficar claro para que então possam haver alternativas de contornar isso. Mas eu repito, é difícil contornar isso quando o presidente Lula ainda tem o microfone na mão para bravatear contra o governo americano. E essa fala de vou pegar para mim é uma fala bastante infeliz, considerando o próprio histórico do presidente Lula também, né? Obrigada, Kriegner e Durso, pelas análises.